O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, que relação nós podemos encontrar entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje? A primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico, do capítulo 17 do livro do Eclesiástico, e o Evangelho tem em comum a apresentação de Deus como aquele que cuida, a atenção de Deus, a misericórdia de Deus, que faz com que Ele seja cuidadoso, providente. No livro do Eclesiástico, nós vemos que Deus oferece às criaturas, o seu cuidado. Ele concede às criaturas os seus dons. Vemos aqui Eclesiástico, capítulo 17, versículo 2, que diz assim: Deus os revestiu, quer dizer, aos seres humanos, de um poder semelhante ao seu. Deus deu às criaturas um poder semelhante ao seu. E aí vai aqui explicitar em que consiste. Versículo 4. Em todo ser vivo, no ser humano aqui, em todo ser vivo, infundiu o temor ao homem. Isto é, Deus colocou nos seres criados, nos animais, um respeito e uma reverência ao homem. Percebe que aqui é uma graça concedida ao homem, a graça que cabe a Deus. Deus é aquele que, mais do que nunca, é reverenciado por toda a criação. Pois bem, mas Deus fez com que os animais, toda a criação abaixo do homem, reverenciasse ao homem, porque tudo foi feito para o homem. Então continua: em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo dominar sobre todas as feras e os pássaros. Deu aos homens o discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Deu ao homem inteligência, capacidade intelectual, que é própria de Deus. Continua. Deu aos homens ainda a ciência, encheu o seu coração de inteligência e sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Então nós vemos aqui que Deus é apresentado como o Criador, e não como um ser distante, mas muito pelo contrário, um ser próximo, que guia e que cuida. No Evangelho, nós vemos que este cuidado de Deus presente em toda a criação, este cuidado que Deus dispensa de um modo especial a todos os homens, no Evangelho nós vemos que de uma maneira ainda mais especial e particular, este cuidado é dedicado, é direcionado aos pequenos e humildes, aos pequeninos. Deixai vir a mim as criancinhas,
porque delas é o reino dos céus. Aqui, meus irmãos, por criancinhas, por crianças, nós entendemos muito bem que não se aplica exclusivamente a uma pessoa de pouca idade, nem muito menos a uma pessoa imatura. Não. Por criancinha aqui, nós compreendemos uma pessoa simples, pura, de uma confiança verdadeira, de uma confiança radical, porque isto caracteriza uma criança. Uma criança confia nos seus pais, uma criança é simples, uma criança, ela é pura. Deixai vir a mim aqueles que são como as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aí diz então aqui, a palavra que as pessoas traziam as crianças para que Jesus as abençoasse, e os discípulos achavam que Jesus não tinha que se ocupar com criança. E Jesus, quando viu, Jesus se aborreceu. Interessante aqui a palavra que é colocada. Jesus ficou contrariado. Não, de maneira nenhuma. Deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus repreendeu os discípulos e abençoava, impondo-lhes as mãos. Muito bem, meus irmãos. Esta palavra, então, é para nós. Se nós queremos entrar no reino dos céus, se nós queremos possuir o reino dos céus, nós precisamos ser como as criancinhas. Simples, de uma confiança absoluta em Deus e puros. Puros aqui no sentido mais profundo desta palavra, isto é, sem mistura no nosso coração. Nosso coração que é tão misto, né? Isto é, nós temos tantos desejos no nosso coração. Nós desejamos Deus, mas também nós desejamos o mundo. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas também queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos obedecer aos mandamentos de Deus, mas quantas vezes damos vez à rebeldia presente no nosso coração. Nós confiamos em Deus, mas também desconfiamos. Temos medo de Deus. E se Ele der um giro na minha vida, e se Ele tomar posse de toda a minha vida e mudar todo o meu viver, então nós temos um certo receio, uma certa desconfiança próprias, desconfiança, receio, medo do homem marcado pelo pecado original. Mas a criança não é assim. Então nós precisamos, repito, ter um coração simples, um coração confiante, um coração puro para entrar no reino dos céus. Diante disso, se nós tivermos um contato com o nosso coração, com a nossa alma, nós veremos que nós não somos assim. E talvez muitos aqui já estejam tentando há um bom tempo assim ser e não têm conseguido. Diante disso você se pergunta, mas como? Como ter um coração simples, humilde, que não quer ser além daquilo que é, que se reconhece na sua pequenez? Como confiar em Deus de uma maneira absoluta, sem reservas, jogando-nos em suas mãos e dizendo com toda sinceridade, seja feita a vossa vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Eu quero, Senhor, eu vim para fazer a tua vontade. O meu alimento é fazer a tua vontade. Como ter uma confiança assim? E como ter um coração puro, de modo que nele só haja Deus, a vontade de Deus. Não existem outras coisas competindo com Deus. O salmo de hoje reconhece essa nossa pequenez, essa nossa fragilidade. Vai dizer aqui, né? Primeiro apresenta a bondade de nosso Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó.
Nós iremos ouvir daqui a pouco, daqui a alguns dias. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Nós somos pó, nós somos essa miséria, essa fragilidade, essa inconstância, esta confiança e desconfiança, este progresso e regresso na vida espiritual, este amor e este pecado. Infelizmente, quanta luta no nosso coração. Nós somos isso, nós somos pó. Os dias do homem se parecem como a erva. Ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento ela se esvai. Já nem sabemos onde era o seu lugar. Isto é pequenez do homem. Diante dessa nossa pequenez e diante dessa altíssima meta que nos é proposta, um coração puro, um coração confiante, um coração simples, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos nos agarrar ao ensinamento da nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensina o caminho da pequenez, né? A pequena via espiritual. E dizer que precisamos ser como as crianças e confiar. Confiar em Deus com a absoluta certeza do seu amor e sabendo que Ele fará em nós a sua obra. Nós precisamos, ajudados, sustentados pela sua graça, nós precisamos apenas cooperar. Isto é, não atrapalhar. Abrir espaço para que Ele possa transformar o nosso coração. Porque nós não conseguimos transformar o nosso coração. Imagine, quem aqui pode transformar o próprio coração fazendo puro, simples, cheio de confiança em Deus? Mas nós podemos com toda a confiança dizer: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nós podemos apresentar a nosso Senhor, e isso nós fazemos, por exemplo, em cada confissão. Mas nós podemos e devemos fazer também nas nossas orações. Isto é, na confissão, nós com toda a confiança apresentamos os nossos pecados, para que Ele lave a nossa alma, lave o nosso coração, e nós possamos sair daquele confessionário com um coração mais parecido com o seu, com a alma mais parecida com a sua. Uma pessoa mais semelhante a nosso Senhor. Mas nós podemos também, na nossa oração, apresentar os nossos vícios, as nossas misérias, os nossos apegos, os nossos medos. Quem aqui, meus santos, não tem medo de Deus? Quem aqui é tão progredido que diga: eu não tenho medo de Deus? Quem isso disser, provavelmente não tem contato com a própria alma e não percebe que tem este medo de se entregar totalmente a Deus, de confiar plenamente a vida a nosso Senhor, de abraçar 100% a vontade de Deus sem medo de ser infeliz. Muito pelo contrário, você vai ser verdadeiramente feliz quando você abraçar com toda a generosidade a bondade, a vontade de Deus. Esse lançar-se plenamente nas mãos de Deus e dizer, como a Virgem Maria, como a nossa mãe: fazei de mim, fazei conforme lhe aprouver, conforme a vontade de Deus. Quem aqui tem essa coragem de dizer: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida? Se o Senhor quiser sofrimento, eu abraço todo o sofrimento. Se o Senhor quiser que eu beba o cálice da humilhação e da dor, eu beberei com a tua graça, eu beberei até a última gota. Se tu queres uma vida de esquecimento, eu aceito, Senhor, porque eu creio na tua bondade e no teu amor, e eu sei que a tua vontade é a melhor para mim, mesmo que não se me apresente a mim desta maneira durante esta vida. Porque é claro, neste mundo nós sempre iremos experimentar o sofrimento com um gosto amargo na boca, com algo que queima no nosso estômago.
Mas quanto mais próximos de Deus estivermos, mais a partir da luz de Deus nós veremos. E quando assim contemplarmos, veremos que a vontade de Deus é sempre boa. E é por isso que nós podemos sempre a Ele nos confiar. Então, é assim que vai uma criança à direção do seu pai e da sua mãe, com toda a confiança, com toda a simplicidade, com toda pureza de coração. E é assim que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, com toda a confiança. Ouvir a palavra de Deus sem aquelas reservas e sem aquelas barreiras que nós já começamos a interpretar segundo os nossos limites e a nossa velhaquice. Isto é, nós somos expertos em interpretar a palavra de Deus à nossa medida, segundo a estreiteza do nosso coração, para que ela não nos exija demais. Não. Ouçamos a palavra de Deus com simplicidade, com confiança, com pureza, como uma criança. Como uma criança vai ao encontro do seu pai, vai ao encontro da sua mãe. Recebamos a Eucaristia com toda a confiança, com toda a simplicidade, com toda a pureza, deixando que Jesus venha, entre, chegue e se sente no trono do nosso coração. Que Ele seja o nosso Rei. Que Ele dite as regras e os mandamentos. E que nós, com toda a confiança, obedeçamos a sua vontade, sabendo que ela sempre é a melhor para nós. Peçamos, meus santos, então, e peçamos por intercessão de Nossa Senhora, aquela na qual Ele fez maravilhas. Peçamos que Deus faça algo semelhante no nosso coração. Aquilo que é impossível a nós. Que Ele nos conceda um coração cheio de confiança. Um coração simples. Um coração humilde. Um coração puro. Que a Deus de verdade queira obedecer. Porque de verdade quer amar a Deus com todo o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.